Pai. Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Que alegria podermos estarmos juntos mais uma manhã para professarmos a nossa fé, para estarmos aqui compartilhando a nossa devoção a Maria. Maria, nossa Mãe, que nos protege, que intercede por nós junto a Deus, que está sempre ao nosso lado na nossa caminhada, né? Nos trazendo diretamente de Deus a sua misericórdia. Por isso, convido você, meu irmão e minha irmã, para melhor rezarmos, melhor vivenciarmos esses minutos de oração, nos unirmos como cristãos, como batizados, como filhos e filhas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meu irmão e minha irmã, hoje estamos no dia 12 de fevereiro de 2022. Hoje é sábado da quinta semana do tempo comum. Estamos encerrando a nossa quinta semana do tempo comum. E a liturgia de hoje traz para a nossa reflexão o ensinamento de Jesus que está em Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Vamos juntos, com muita atenção, ouvirmos o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com os seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse trecho já bastante conhecido por nós do Evangelho de São Marcos, onde Jesus tem compaixão da multidão e realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, nós podemos ver muitos pontos de reflexão em relação à atitude de Jesus, né? Já vimos algumas vezes, em alguns momentos, sobre a compaixão que Jesus manifesta ali sobre toda aquela gente que estavam parecendo rebanho sem pastor e que estava seguindo Jesus. E hoje eu gostaria de destacar um pouco mais sobre o exemplo e o ensinamento que Jesus nos deixa sobre a responsabilidade dos nossos pastores, né? O pastor responsável é aquele que comanda o caminho das suas ovelhas, mas tem a responsabilidade de estar sempre cuidando das necessidades das suas ovelhas também. Jesus, neste evangelho, olhou para a multidão com compaixão e viu que eles estavam cansados e com fome. E Jesus poderia ter mandado-os embora, falado: voltem para suas casas, se alimentem e voltem. Mas o próprio Jesus reconhece que se ele fizesse isso, algumas pessoas poderiam perecer no caminho,
desmaiando, passando mal. Enfim, a desnutrição poderia causar alguns males naquelas criaturas de Deus, naquela multidão que seguia ele. Então ele se sentiu responsável em restaurar também a necessidade física daquele povo em relação à fome que eles estavam sentindo do pão material. Jesus anuncia o reino, nos traz todos os alívios espirituais que nós precisamos, mas ele também quer cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. E neste evangelho ele nos deixa o testemunho dessa atitude também, ao ter compaixão do povo e ao ter segurado o povo ali e feito o milagre da multiplicação para saciar a todos que, conforme este evangelho nos relata, era em torno de 4.000 pessoas e ainda sobraram 7 cestos, que foram recolhidos depois para não serem jogados fora. Então, a responsabilidade do pastor. Muitas vezes nós podemos encontrar pastores, lideranças, enfim, pessoas que anunciam o reino de Deus, mas que, se nós formos analisarmos a sua vida, as suas atitudes pessoais em suas casas, em seus lares, nos seus trabalhos, às vezes nós não vemos essa responsabilidade com o rebanho, sendo praticada. Ou seja, muitos pastores são daqueles que façam o que eu mando, e não façam o que eu faço. Então a responsabilidade dos pastores é grande, porque o povo tem fome, fome de Deus, mas o povo também não pode perecer do alimento material, do descanso físico, que nos são necessários, que nos são vitalícios para a nossa caminhada. Maria, nossa mãe da misericórdia, nos deixa também um grande exemplo quando ela intercede por aquele casal nas bodas de Canaã, pedindo que Jesus, ajudasse e providenciasse o vinho que ali poderia estar faltando. Então ela também se preocupa como pastora, ela também age como pastora que se preocupa com os seus rebanhos, e que nós possamos estar olhando para esses exemplos, os exemplos deixados também pelos apóstolos e por todos os santos e santas de nossa devoção, do verdadeiro pastoreio, aquele que assume a causa de Jesus, aquele que realmente se entrega totalmente à evangelização que Deus tanto nos pede, que Deus tanto espera que nós realizemos no meio dos nossos irmãos. Peçamos que Maria sempre esteja intercedendo por todos nós, para que nos momentos de fraqueza nós encontremos em seus exemplos, em seus testemunhos, a força necessária para continuarmos em frente. Amém? Amém. Meu irmão e minha irmã, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Meu irmão e minha irmã, obrigado pela sua companhia. Tenhamos todos um bom e santo sábado, um bom e santo final de semana, que possamos estar nos reunindo em comunidade, celebrando o dia do Senhor no próximo domingo, celebrando com a comunidade, comungando com a comunidade da palavra de Deus e do seu corpo e sangue eucarístico. Fiquemos todos com Deus, peçamos que, por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, Ele derrame sobre nós as suas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de deixar o seu joinha, sua curtida em nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia.